Fala, gente de viagem! Você está aqui no canal Viva de Turismo e hoje nós vamos falar sobre como oferecer outra opção ao cliente quando o que ele quer você não tem. É um assunto bem polêmico porque muitas vezes a gente recebe contato de cliente querendo para ir para algum destino determinado e nós acabamos falando não tenho esse destino e não ofertando nada a esse cliente. Ficou curioso para saber o conteúdo, né? Mas antes de mais nada, já sabe, se inscreve nesse canal. Se você ainda não conhecia o nosso canal, deixa nos comentários para mim, que vai ser muito legal te dar um oi, responder o seu comentário. Não se esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo, porque ele vale para qualquer área, para qualquer pessoa de qualquer área, tá bom? Mas sem mais delongas, bora pro conteúdo. Quero começar dizendo que sim, você pode falar não para o seu cliente, não há problema nenhum, desde que você saiba como fazer isso. Por quê? Eu sei que é uma tarefa difícil nós atendermos o cliente, primeiramente, e também é mais difícil quando a gente precisa dizer que nós não temos o produto ou serviço ou destino, né, alguma saída para um destino que ele queira ir. Contudo, a gente precisa ser transparente com esse cliente. Olha, Dona Maria, eu não tenho para Campos do Jordão, mas eu tenho para outro lugar. E hoje eu vim falar exatamente sobre esse miolinho do atendimento, que é onde muitas pessoas perdem a venda. Por quê? A pessoa entra em contato com você e fala, eu quero ir para Campos do Jordão. Certo, legal, Dona Maria, que bacana, mas é só Campos do Jordão que a senhora quer? Aí ela vai virar, não, é porque minha prima falou que é legal e tudo mais. Um atendente ou uma consultora normal, que não tenha experiência em atendimento, vai falar assim, infelizmente eu não tenho, mas uma próxima oportunidade a senhora viaja com a gente. Agora, você que é agente de viagens, que já tem aquela malícia do atendimento e que já entende que o cliente, na verdade, busca experiências no destino que ele vai, você vai fazer o seguinte atendimento. Oi, Dona Maria, a senhora deseja ir a Campos do Jordão por qual motivo? O que a senhora quer experimentar? O que a senhora quer conhecer? Quais foram as referências que a senhora recebeu dessa sua conhecida que foi para lá? Para eu entender um pouquinho. Você não vai falar que você não tem ainda esse destino. Você vai começar o atendimento para trazer o cliente para você. Ela vai te responder, então, Giovana, eu quero ir a Campos do Jordão porque me disseram que lá o friozinho fica tão legal, porque tem barzinhos com tocha na rua, tem lugares incríveis para tirar foto, tem bastante atividade para fazer, bastante pontos turísticos. E aí você vai absorvendo toda essa informação do seu cliente. Quando você entender que você já tem informações suficientes para que você oferte outro destino para o seu cliente, você vai informar para ele. Oi, Dona Maria, agora que a senhora já me falou um pouquinho do que a senhora espera dessa viagem, eu preciso te dizer que nesse momento nós não temos saída para Campos do Jordão. Contudo, de acordo com todas as coisas que a senhora me informou, as experiências que a senhora pretende vivenciar, eu consigo indicar para a senhora Monte Verde, que nós temos a saída na próxima semana, ou no próximo mês, ou enfim. Só que tem um porém, não adianta você falar um outro destino que você não tenha. Então você precisa ter na sua agenda outros tipos de destino. E por que eu quis falar sobre Campos do Jordão? Por quê? Tá bem dificultoso o agendamento para grupos para Campos do Jordão. Então você precisa buscar outras alternativas que se aproximem do que geralmente os clientes pedem, tá? Então, por exemplo, eu não tenho Campos do Jordão, mas eu tenho Penedo. Penedo é muito parecido com Campos do Jordão, o centrinho é bem bacana. Para quem tá aí no Sudeste. Aqui, tem Garanhuns, que também faz o festival de inverno. Então, você precisa entender quais são as viagens mais pedidas aí da sua região, de onde você está, para que você, se uma opção que é muito buscada, você não conseguiu agendar, não consegue entrar na cidade, você precisa ter um destino similar para que você possa oferecer para o cliente as mesmas experiências ou experiências ainda melhores do que o destino que ele quer propriamente dito. No caso de Campos do Jordão e
Monte Verde. Tem muita similaridade, contudo, tem alguns roteiros, alguns passeios opcionais que são completamente diferentes, mas que proporcionam uma experiência muito mais legal, muito mais romântica. Para quem gosta de aventura também, em Monte Verde tem mais aventura. E aí vai de você sentir o que realmente o cliente quer. Então eu volto a dizer, você pode falar o não, mas você precisa ter uma segunda opção para que esse não se torne um sim. Parece difícil, mas não é. O atendimento ao cliente nada mais é do que você ouvir o que o cliente quer e entender o que ele quer, na verdade, né? E muitas vezes o cliente entra em contato com a gente achando que ele sabe o que ele quer, mas na verdade ele não sabe o que ele realmente precisa. Eu vou ilustrar aqui com uma passagem de um curso que eu fiz que eu achei muito interessante, que fica bem fácil da gente entender. Eu, Giovana, pratico esportes, eu corro. Uma suposição, eu corro. E eu saí para comprar hoje um tênis, porque o meu tênis não tá mais prestando e eu preciso de um tênis da Nike, porque é a marca que eu gosto. Aí eu entro numa loja e eu falo para o vendedor, olha, tem tênis da Nike? E o vendedor fala, ai, não tenho. Aí eu, tá bom, viro as costas e saio da loja. Essa foi a primeira loja. Na segunda loja eu entro e falo pro vendedor a mesma coisa. Tem tênis da Nike? Ele vira para mim e fala assim, para qual esporte específico a senhora tá procurando esse tênis? Aí eu falo, então é porque o meu tênis de corrida tá muito velhinho e eu preciso comprar um novo. Aí ele vai falar assim para mim, mas a senhora só vai correr, vai fazer outro tipo de exercício, tem alto impacto? Aí eu, tem, na verdade eu faço academia e corro, né? Eu faço jump e tal. E começo a falar para o vendedor o porquê que eu vou comprar aquele tênis. E aí o vendedor fala, olha, dona Giovana, eu não tenho da marca Nike nesse momento, mas eu tenho da Adidas que supre essa necessidade da senhora. Aí ele tem mola, ele tem, sei lá, ele é ortopédico e ele começa a me dar as informações que eu preciso saber sobre o tênis, que é de outra marca, mas que vai atender muito a minha necessidade, talvez até melhor do que da marca que eu queria. Então, quando a gente passa a entender que o cliente, ele às vezes não sabe o que ele precisa, na maioria das vezes, a gente entende que nós precisamos informá-lo do que ele realmente precisa. Então, quando ele entra no contato, ele fala, eu quero ir para Arraial do Cabo. Aí eu, bacana, legal. Mas assim, eu queria fazer uma viagem de avião para ir para lá. Aí eu falo, então, não é que você não possa ir de avião para Arraial do Cabo. A senhora pode. Contudo, a senhora vai ter um valor de investimento muito mais alto, porque em Arraial do Cabo não tem aeroporto. E aí eu começo a falar, a senhora vai ter que descer no Rio de Janeiro, pegar um segundo voo para chegar até Cabo Frio, para depois você pegar um transporte e chegar a Arraial do Cabo. E eu tô citando essa passagem porque já apareceram clientes querendo ir de avião para Arraial do Cabo. Desde que você saiba tudo sobre o seu roteiro, você consegue passar todas as informações. O que dá para fazer, o que não dá para fazer. E você mesmo, quando o cliente está falando, consegue encaixar a experiência que ele quer ter no destino que você está fazendo. Giovana, eu entendi tudo o que você falou, mas e se a experiência que eu for mostrar para o meu cliente for mais cara do que a outra experiência que ele queria? Isso pode acontecer, mas aí é que tá o pulo do gato. Você já fez a sondagem, tem todas as informações necessárias para saber o que realmente o cliente espera de uma viagem e você vai, no atendimento, ressaltar todos os valores que você vai entregar, que a sua agência vai entregar para aquela segunda opção, que não é a que ele tinha escolhido. Quando você ressalta todos os valores do que você entrega, o cliente tende a não perceber o preço. E aí é que tá o segundo pulo do gato. Você precisa saber para quem você quer vender. Se você quer vender para o cliente que quer preço, que é aquele que com 150 reais quer viajar para Arraial do Cabo, ou se você vai atender aquele que quer o valor, que é aquele que se você cobrar 500, 700 reais na viagem, entregando uma experiência incrível para ele, ele vai fechar com você. Aí basta você ter essa percepção. Eu quero atender todo mundo com preço baixo. Então, você consegue atender esse cliente.
Senão, você vai entender que esse cliente que está buscando pelo preço baixo não é o seu tipo de público, não é o público que você quer atingir. E aí você dá a devolutiva para ele. Olha, dona Maria, eu entendo que a senhora estava querendo uma outra opção que era um pouco mais em conta, porque realmente é. Mas todo o valor agregado dessa viagem, todas as experiências que a senhora vai ter, elas ficam muito acima do valor que nós estamos ofertando. Ah, Giovana, mas é muito alto 350, tem outra agência fazendo por 150. A minha resposta sempre foi: Dona Maria, não tem problema, o pacote da DG não é para a senhora. Como assim não é para mim? Não, é porque o pacote da DG, ele é um pacote que foi selecionado e foi todo trabalhado e montado para pessoas que entendem o real valor e que podem pagar por essa experiência. E a pessoa ficava doida, as pessoas ficavam doidas quando eu falava isso. Só que eu não tinha medo de falar porque eu entendia quem eu queria atender. Eu entendia quem era o meu público-alvo. E aí, se essa pessoa se interessasse, mas quisesse ver preço, ela sabia que ela não ia mais entrar em contato comigo. Então já criava um filtro natural. Agora, se essa pessoa entendesse que ela merecia estar ali naquela experiência, mesmo sendo R$200 a mais do que o da outra agência, ela pagava e ela trazia mais pessoas. Não há problema nenhum em dizer não para o seu cliente. Às vezes é até saudável você falar para ele: Dona Maria, a senhora não vai para essa trilha porque a senhora tem mobilidade reduzida. A senhora não vai poder subir essa trilha. Ai, mas eu quero porque minha prima fez. Mas a senhora não vai conseguir. Porém, tem um outro destino que a senhora vai ter uma trilha leve, que a senhora consegue fazer, que tem lá também um trenzinho que leva a senhora para conhecer o restante da propriedade. E aí você mostra uma segunda opção. Volto a repetir, o cliente entra no atendimento achando que sabe o que quer, mas ele na verdade não sabe o que ele precisa. E você, como agente de viagens, como o anjo do cliente, tem essa obrigação de falar e de mostrar para ele o que realmente é bom para as experiências que ele pretende viver. Bom, espero ter te ajudado até aqui. Espero que tenha feito sentido esse conteúdo para você. E se fez sentido, deixa aqui nos comentários para mim, porque eu amo ler os comentários e também responder para vocês. E se você ficou com alguma dúvida com relação a esse conteúdo, pode deixar aqui também. Esse é o primeiro vídeo de uma série de atendimento ao cliente. Toda semana eu vou postar para vocês um videozinho falando um pouco mais sobre o atendimento, quais são os pulos do gato, o que você não deve fazer no atendimento. Por hoje, você aprendeu como fazer para entregar outra opção para o cliente quando ele não quer, quando o que ele quer é o que você não tem. Muito obrigada, coloca aqui o seu comentário, não deixa de curtir e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Eu falei aqui sobre turismo, sobre viagem, mas se encaixa para outros ramos também. Não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificação, porque senão você não vai receber o meu conteúdo em primeira mão, tá bom? Até a próxima, espero ter te ajudado. Tchau, tchau!